Pai do Senhor, meus irmãos, nós vamos começar a nossa primeira aula do curso Farol Finanças Bíblicas. Nós tivemos a primeira aula inaugural explicando como o curso funcionava. Você pode buscar aqui pelo link e ver a primeira aula inaugural. E hoje nós vamos começar propriamente a aula. E nós vamos aos poucos ir estudando sobre o que nós temos sobre finanças bíblicas, sobre o que a Bíblia ensina sobre dinheiro, sobre administração de recursos, sobre como agradar o Senhor com os seus recursos, para que a gente possa montar o nosso farol do conhecimento bíblico. Mas antes da gente montar um farol, nós temos que entender qual é o primeiro passo para se montar um farol. Quando você vai montar um farol, o que é um farol? O farol é uma torre com iluminação que fica num ponto estratégico para iluminar a noite, para que os marinheiros, através daquela luz ali, possam ter um norte, ter uma direção de onde está a terra e navegar numa direção segura até o porto. Nós vamos trabalhar ao longo do curso fazendo o nosso farol financeiro. Porém, qual é a primeira coisa que nós precisamos fazer para construir um farol? A primeira coisa que nós precisamos fazer é achar a fundação, onde nós vamos fazer a fundação desse farol. Por isso, vamos começar já abrindo as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Eu vou ler aqui o texto e vocês acompanham aí a Bíblia de vocês. Diz assim o texto: portanto, quem ouve é Jesus falando, explicando isso para os discípulos. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões estavam maravilhadas do seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então, gente, esse texto, a primeira coisa que a gente tem que notar é que houve uma construção. Nas duas construções ocorreram chuvas, ocorreram ventos, ocorreram intempéries. Uma caiu e a outra não. A grande diferença entre uma construção e a outra foi a rocha. Uma foi construída sobre a rocha, sobre uma fundação firme, e a outra foi construída sobre a areia. Mas, na verdade, Jesus estava falando de uma metáfora ali. O que era a rocha que Jesus estava falando? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E do insensato, aquele que ouve e não as pratica. Nos dois casos, os dois ouviram as palavras de Jesus. Porém, um as colocou em prática, ou seja, ele fundou sobre a rocha, e o outro não colocou em prática, ele fundou sobre a areia. Uma resistiu, a outra caiu. Então, o nosso farol, para ele funcionar, você que está aí me ouvindo, você que está assistindo esta aula, você vai estar ouvindo as palavras, o que a Bíblia diz sobre finanças, sobre administração de recursos. Agora, você precisa colocar isto em prática na sua vida para que a sua torre, o seu farol, seja construído sobre a rocha e ele possa permanecer ao meio das crises. Sempre que vier as crises, porque as crises vão vir, as dificuldades vão vir, as tempestades vão vir, mas o que vai fazer você permanecer com o seu farol firme é colocar em prática o que você está ouvindo aqui. Então nós vamos trabalhar, conforme eu disse na aula inaugural, quem não viu pode olhar no link aqui e assistir a aula. Nós vamos trabalhar com 3 módulos no nosso curso. E o primeiro módulo é o módulo que trata não exatamente do farol, mas da fundação onde nós vamos colocar esse farol. Porque sem a fundação adequada,
o farol não vai conseguir se manter de pé. Então, o fundamento, a primeira coisa que nós temos que entender, que é na visão do Criador sobre a administração de recursos, que o fundamento é a visão do Criador sobre a administração de recursos que precisamos aprender para ter uma vida próspera. Se você quer ter uma vida próspera, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que você vai ter financeira que ande conforme com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem muitas bênçãos para aqueles que obedecerem a tua palavra, aqueles que seguirem os conselhos administrativos da Bíblia. Porém, você precisa entender e colocar em prática. Seguindo, então, nós vamos ter, o primeiro item nosso é a rocha inabalável. É o que nós falamos, é o texto que nós acabamos de ler, Mateus 7, de 24 a 27. Não adianta você construir todo o seu conhecimento que você vai adquirir no nosso curso e não colocar em prática. A primeira coisa é colocar em prática, colocar sobre a rocha, que é a palavra do Senhor, que é o próprio Deus. O segundo item que nós temos que entender é que tudo a Ele pertence. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Salmo 24. Eu vou abrir aqui, os irmãos segurem um pouquinho aí. Salmo 24, versículo 1, capítulo 24, versículo 1, diz assim: Tu, Senhor, é a terra, e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Esse versículo, apesar de ser um versículo que muitas vezes passa desapercebido por nós, é um versículo de uma profundidade muito grande. O versículo é claro em dizer que tudo na terra pertence ao Senhor. Tudo no mundo, o mundo e o que nele habita. Então, todas as coisas pertencem ao Senhor. Inclusive, as nossas vidas pertencem ao Senhor. Então, quando nós começamos a montar a nossa rocha, o primeiro item que nós temos que entender é que tudo pertence ao Senhor. Nós não somos donos de nada, nem mesmo da nossa própria vida. Continuando em Salmo 50, 10, um pouco mais à frente, nós vamos encontrar um outro texto dizendo, 50, 10, Salmos capítulo 50, versículo 10, diz assim: Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gados aos milhares nas colinas. Ou seja, mais uma afirmação dizendo que tudo pertence a Deus. Todas as coisas, todos os recursos, todos são do Senhor. Se você abrir lá sua Bíblia agora em Colossenses 1,17, lá no Novo Testamento, abra sua Bíblia aí para acompanhar a leitura comigo aqui. Colossenses, só um pouco aqui, irmão, que usar uma mão para abrir e a outra para segurar o microfone não é tão simples. Colossenses, é depois de Filipenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Colossenses capítulo 1, versículo 17, diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, ou seja, tudo subsiste em Deus. Todas as coisas não só são de Deus, como elas só podem se sustentar e existir através de Deus. Continuando o que nós precisamos entender, Deus tem o controle de tudo. Meu auxiliar aqui, o Edson, vai colocar o versículo na tela, não é isso? Vai colocar, então vocês vão acompanhando aí a leitura. Ele é antes de todas... agora é Salmo 135, versículo 6. Salmo 135, versículo 6. Fica melhor para a gente acompanhar. Salmos 135, versículo 6. Abra na sua Bíblia também, para que nós possamos acompanhar. Salmo 135, versículo 6. Versículo 6. Pronto.
Achou, Edson? Ah, não quer ir? Nós estamos com alguns probleminhas técnicos aqui. Eu vou abrindo enquanto isso a Bíblia em papel. Foi, pronto. Versículo 6. Vamos ver o que a Bíblia diz em Salmo 135, versículo 6. Tudo o que agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Ou seja, tudo que o Senhor quiser fazer, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele faz. Muitas das vezes, irmãos, nós não conseguimos entender. Tá acontecendo. Eu vejo às vezes com um pouco de... como eu vou usar a palavra aqui, às vezes com um pouco até de risível, algumas pessoas achando como se Deus tivesse perdido o controle das coisas. Aconteceu determinada coisa e Deus, como se Deus tivesse perdido no mundo. Não, tudo que acontece no mundo acontece conforme a vontade do Senhor, ou a vontade direta ou a vontade permissiva. Eu gosto muito de uma ilustração que diz o seguinte: é porque nós olhamos pelo lado errado da trama. É como uma criança sentada no chão, olhando a avó bordando num papel, num pano, né? Fazendo um bordado num pano. Quem já teve a curiosidade de olhar um bordado pelo lado do avesso? Bordado do lado do avesso parece um borrão, não tem sentido nenhum. Uma vez um garotinho sentado olhando sua avó bordando, ele sentado no chão olhando sua avó bordando pelo lado do avesso, ele não estava entendendo nada que a avó estava fazendo. Ele falou: vó, por que você está fazendo esses rabiscos aí no pano? Aí a avó: não, fica calmo que eu estou bordando aqui. Depois que ela terminou de bordar, ela virou e mostrou aquela linda paisagem ao menino. É assim que Deus faz. Muitas das vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, porque a gente está olhando pelo lado do avesso do bordado. A gente às vezes tem que aguardar o momento de Deus terminar de fazer o bordado que Ele quer, e aí Ele vira e te mostra a beleza do bordado de Deus. Então, Deus tem o controle de todas as coisas. Ele continua controlando exatamente todas as coisas. Abra também Daniel, capítulo 4, versículo 34 e 35. Nós poderemos ver mais um texto para confirmar que Deus tem o controle de todas as coisas. Isso, Daniel, capítulo 4, versículo 34. Começa no 34. Olha que tremenda essa palavra. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, gente, Nabucodonosor naquela época era o rei do maior império que o mundo já tinha visto. Ele não tinha ninguém acima dele, nenhum homem mais poderoso do que ele na época. Então ele fala: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. O que tinha acontecido? Nabucodonosor, se você ler os versículos anteriores, você vai entender isso. Nabucodonosor, que era um rei extremamente glorioso, era o homem mais importante, mais poderoso da terra naquela época. Ele se envaideceu a tal ponto que Deus enfermou ele com loucura. Ele ficou louco e começou a viver como animal, inclusive comendo capim. E passou um certo tempo, Deus curou ele e ele voltou ao estado que ele tinha anteriormente. E aí ele começa esse versículo falando disso: mas ao fim daqueles dias, ou seja, ao fim dos dias da loucura dele, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo, ou seja, ele bendisse a Deus, não aos deuses babilônicos, ele bendisse ao Senhor. Eu bendisse ao Altíssimo e louvei-o e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Versículo 35. Isso. Todos os moradores da terra são considerados nada. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Ou seja, a gente já viu que tudo pertence ao Senhor. Nós vimos que tudo pertence ao Senhor e Ele tem o controle de todas as coisas. Continuando aí, Isaías 45, versículos 6 e 7. Pode. Isaías 45,
Não foi, não. Joga aí pra gente. Isaías 45, versículo 6. 6. Aí, foi. Para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que ele, além de mim, não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Versículo 7. 45, 7. Eu formo a luz e eu crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ou seja, o Senhor nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Um erro muito comum nos dias atuais é a gente achar que as coisas acontecem fora do controle de Deus. Eu vejo muitos crentes, muitas vezes nervosos com o que estão acontecendo, como se Deus tivesse perdido o controle das coisas. Não, Deus tem o controle perfeito de todas as coisas ainda. Para finalizar, Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a palavra de Deus nos ensina que tudo pertence a Deus, nos ensina que Deus tem o controle de todas as coisas e que Ele move todas as coisas para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Eu e você. Nós somos chamados segundo o propósito de Deus. Enquanto nós estivermos dentro do propósito de Deus, tudo vai cooperar para o bem, para o nosso bem, para que nós alcancemos o propósito escolhido por Deus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Seguindo aí na nossa aula, nós vamos encontrar que Deus, nós falamos que Deus é a rocha inabalável, a palavra, colocar em prática a palavra do Senhor é a rocha inabalável, onde nós temos que construir a nossa torre do conhecimento do financeiro bíblico. Nós vimos que todas as coisas pertencem a Deus. Nós vemos que Deus tem o controle de todas as coisas e que Ele move todas as coisas para que nós que estamos andando segundo o seu propósito alcancemos o bem. E agora nós vamos ver que Ele também é o Deus da provisão. Mateus 6,33. Mateus 6,33. Não é esse slide aí não, hein? É esse slide não. Não é esse slide que é para estar não. Olha ali. Não é esse slide não. Está na tela, ok. Tá bom. Mateus 6,33 diz o quê? Diz assim: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus é o Deus da provisão daqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar. Gênesis 22, 14. Esse é um versículo só, mas de um texto muito lindo. É o texto onde Abraão falou, por fim, assim: no monte do Senhor se proverá. E Abraão deu àquele lugar o nome, o Senhor proverá. Daí a dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Esse texto é quando Deus pede para que Abraão sacrificasse Isaque, seu filho, e ele vai com Isaque para o monte, leva a lenha, leva o fogo, leva o menino, coloca o menino no altar, mas na hora que vai sacrificar aparece então o holocausto. E aí ele fala: no monte do Senhor se proverá. Então Deus vai prover no momento certo todas as coisas que você vai precisar. Se você estiver andando em conformidade com a palavra, se você estiver andando no propósito do Senhor, Ele vai prover. Agora, tem uma coisa muito interessante. Outro dia eu estava em casa conversando com a minha esposa sobre alguns vídeos que a gente tínhamos vistos. Hoje em dia é muito comum você ver mulheres falando que está faltando homem, que o homem, a moda antiga, está faltando, que os homens não estão querendo ser mais provedores.
E a minha mulher estava me mostrando um vídeo desse, que as mulheres estão reclamando muito que os homens não estão sendo mais provedores do lar, eles não estão assumindo o papel de provedor, que é um papel bíblico que o homem tem que cumprir. Só que eu comentei um negócio com a minha esposa que ela ficou assim, realmente, você tem razão. A questão é, Deus é o nosso provedor. Eu, como sacerdote do meu lar, como homem, eu tenho que ser o provedor da minha família. Mas o problema é que as mulheres, muitas vezes, as mulheres que estão reclamando isso aí, que o homem não tem sido provedor, ela não quer um provedor. Eu falei isso com a minha esposa. Essas mulheres não estão querendo um provedor. Ela assim, como não? Eu falei, provedor não é aquele que assina cheque em branco. Provedor não é quem paga as contas só, apenas. O provedor, ele paga as contas, mas o provedor não é o que paga as contas. O provedor é aquele que sustenta e dá direção. Essas mulheres querem alguém que sustente o que ela quer fazer, mas não quer seguir a direção do provedor. Então, quando nós queremos Deus como nosso provedor, nós precisamos seguir a direção do provedor. Certo? Para finalizar, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Abra sua Bíblia aí para acompanhar conosco. É Tito, rapaz. É Timóteo. O menino está aprendendo aqui. Espera aí. Capítulo 6, versículo 8. 8, pronto. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Gente, quando Deus fala em provisão, Ele fala em sustento, Ele fala e que nós devemos ter contentamento, estarmos contentes com aquilo que Deus tem a nos oferecer. Muitas das vezes você não tem aproveitado a provisão do Senhor, porque você tem sido uma pessoa murmuradora. Veja vocês, o povo que saiu do Egito para a terra de Canaã, ele tinha todo o sustento de Deus, ele tinha o maná, ele tinha água, as roupas deles não envelheciam, não se gastavam, eles tinham uma coluna de fogo à noite para aquecê-los, eles tinham uma nuvem durante o dia para dar refrigério, eles tinham tudo que eles precisavam para seguir no propósito deles, que era alcançar a terra de Canaã. Mas eles, em vez de ficarem contentes com isso, eles se tornaram pessoas murmuradoras. Qual foi o resultado disso? Nenhum adulto daquela geração, com exceção de Caleb e de Josué, alcançou a terra prometida, alcançou o propósito. Todos eles morreram no deserto, não porque não tinham sustento, não porque não tinham provisão, mas morreram no deserto porque tinham um coração murmurador, mesmo estando debaixo da provisão. Então, gente, o que a gente aprende nesse primeiro fundamento, nessa primeira aula, para colocar a rocha, né, a pedra angular, que vai fazer a base para que nós possamos construir aqui, ele vai colocar aqui na tela aqui o nosso farol, para que nós possamos construir este farol aqui, Para a gente ter a rocha, a gente tem que começar entendendo essas coisas. E pode voltar para mim aqui. E o importante disso é o seguinte: tudo isso que nós lemos aí na Bíblia, tudo isso que nós aprendemos na Bíblia, nós precisamos aplicar. Porque o primeiro texto que eu li falava sobre o quê? Aquele que ouve e pratica é o que constrói sobre a rocha. Então nós precisamos praticar. Como nós vamos praticar? Como nós vamos aplicar esse conhecimento nas nossas vidas? Primeiro, nós temos que fazer a transferência do domínio de todas as coisas para Deus. A primeira coisa importante para que você tenha uma vida financeira abençoada, segundo a palavra do Senhor, uma parceria de bênção com o Senhor, é entender que nada é seu. Primeira coisa é entender isso, você tem que transferir. Tudo, nós já entendemos, pela Bíblia nós já entendemos que tudo pertence a Deus. Mas para que você pratique isso, você tem que transferir
dentro do seu entendimento, que tudo que você tem, na verdade, não é seu. Tudo que você tem é de Deus e está sob os seus cuidados. Ou seja, você tem que cuidar das coisas que você tem como se fosse alguém, um mordomo, um administrador que cuida daquilo que é do seu Senhor. Se você tem uma casa, legalmente a casa é sua, a casa está no seu nome. No mundo humano, né, no mundo secular, a casa é sua. Mas no mundo espiritual, essa casa pertence ao Senhor. Você é apenas o administrador dela. Todo bom administrador, imagine que você seja o CEO de uma grande empresa. O dono não é você. O CEO de uma grande empresa, que é contratado, ele não é o dono da empresa. O dono da empresa são seus acionistas. Ele só é um empregado. Mas ele é responsável pela administração daquela empresa ali. E como que um CEO tem que administrar uma empresa? Ele tem que administrar de modo a atender às diretrizes dos seus acionistas, buscando atender à vontade dos seus acionistas. Só que ele acaba que você, fazendo isso, você administrando, você acaba usufruindo de muitas coisas daquela empresa. Por exemplo, um CEO de uma grande empresa, ele tem acesso a um carro particular, muitas vezes com motorista, ele tem acesso a um excelente escritório, tudo, mas tudo isso aí pertence a quem? A ele? Não, pertence à empresa, mas ele usufrui. Então, quando Deus coloca na sua mão, tudo que Ele tem colocado na sua mão, nós temos que entender que é dele, pertence a Ele, mas nós podemos usufruir dentro das diretrizes que o Senhor coloca sobre nós. Então, a primeira coisa é entender que nós temos que transferir o domínio de todas as coisas para o Senhor. Nós não temos o domínio delas, nós temos apenas a administração. E temos que estar atentos a ouvir a palavra do Senhor e obedecê-la. A segunda parte importante para a gente aplicar, para que essa rocha, para que a gente possa estar escolhendo a rocha para construir nosso farol, nas provações. Ela realiza os propósitos de Deus. As provações, conforme fala lá na parábola que ele usou, né? As chuvas, as tempestades, elas não são simplesmente problemas ocasionais, não, elas vêm para realizar os propósitos de Deus. Muitas vezes é através das provações, das dificuldades que o Senhor vai nos encaminhando e vai desenvolvendo o nosso caráter em Deus. E o Senhor também disciplina nós como filhos. Muitas das vezes a gente precisa ouvir a disciplina do Senhor. Você, por mais bem intencionado que você seja, você não vai acertar 100% das vezes. Eu e você nunca vamos acertar 100% das vezes. Nós vamos estar sempre tendo que ouvir o Senhor nos disciplinar para que nós possamos cada dia mais fazer mais. Agora lembre-se, como a parábola dos talentos. Aquele que é dado pouco, que é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. O Senhor, ele não é o modus operandi do Senhor, ele não vai dar muita coisa de cara para ninguém. Ele vai dar conforme você for respondendo a Ele. Ele vai te dar alguma coisa pequena, se você for fiel, Ele vai dar mais e mais e mais, até que você esteja governando sobre uma grande extensão comparado ao que você tinha no início, mas sempre entendendo que tudo pertence a Ele. É como se nós fôssemos administradores do Senhor. Para finalizar, eu quero falar sobre a previsibilidade maravilhosa. Podemos contar com a provisão de Deus. Deus, Ele nos garante a provisão. A palavra de Deus, Ele fala que em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus promete na sua palavra a provisão, só que ela é uma provisão imprevisível. O que eu quero dizer com isso? O problema nosso não é saber que Deus vai nos dar provisão, o problema é que a gente quer previsibilidade da provisão. Tem um grande irmão, amigo meu, que é missionário para a Tailândia, e eu tenho contato rotineiro com ele, e esse homem de Deus, eu falo, os missionários, desse tipo de missionário,
eu acho algo maravilhoso. Eu acho que são homens que o mundo não são merecedores deles. São homens que vivem realmente pela fé. Eles vivem na dependência total do Senhor. Eles, vez por outra, a gente faz ofertas ao ministério desse homem, e ele fala assim: nossa, meu irmão, foi resposta de oração, eu estava orando por isso, porque eu não tinha o que comer dentro de casa, e chegou na hora certa. Então, muitas das vezes, o Senhor não vai deixar faltar, Ele promete a provisão. Agora, Ele não dá previsibilidade. O problema é que a gente, às vezes, quer a previsibilidade. Não, o Senhor vai me dar assim, 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 tal e tal tempo. Não, o Senhor não promete previsibilidade, Ele promete que não vai faltar. Nós temos que ter passos de fé, sabendo que o Senhor estará conosco. Essa primeira aula, gente, nós vamos estar encerrando por aqui a parte teórica. Como eu disse, no nosso escopo de aulas, nós temos a parte bíblica teórica, depois, em sala de aula, nós vamos ter uma parte de estudo de caso e uma parte de aplicação prática e conversar um pouco também sobre outras questões administrativas relacionadas com a aula. Mas para a gravação aqui da aula, nós estamos encerrando aqui. Eu espero que você leia a palavra do Senhor, estude com atenção e ouça a voz do Senhor. O Senhor tem grandes coisas para a sua vida, o Senhor pode mudar a sua vida financeira, e conforme você for colocando Ele em primeiro lugar, se você colocar o Senhor como o Senhor de toda a sua vida, de todas as coisas que estão sob a sua administração, se você entender realmente que Ele é dono e você é só um mero administrador e que tem que fazer isso bem feito, conforme a vontade dEle, Ele fará você prosperar nessa terra. O seu farol será construído sobre a rocha. Que Deus possa te abençoar e pega o link aqui para a próxima aula, para a aula número 2. Deus te abençoe.